Olha, nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa, não é, aqui no lançamento do livro do Alexandre Magina. E normalmente as pessoas, não é, calculam que eu fosse inaugurar, abrir essa nossa cobertura com o próprio escritor, só que estamos impossibilitados, tamanho número de pessoas que vieram aqui abraçá-lo, colher o seu autógrafo. Então vamos começar com a esposa, foi a grande incentivadora, Rosemary Magina, não é, de realizar a publicação desse livro, não é, conversando sobre a vida. E um projeto que começou de uma forma despretensiosa, em conversas familiares mesmo, né, Rosa? Sim, foi assim, ele sempre teve vontade realmente de escrever um livro, de colocar no papel todos os pensamentos dele, crônicas, as vivências com as nossas filhas, nossa como casal e nossa como família, e daí surgiu. Desde que elas eram bem novinhas que ele começou já a registrar isso? Sim, na verdade até assim, na minha gravidez, da primeira ele já tinha algumas ideias disso. Ah, é? Eu falei assim, eu vou fazer, então ela nasceu, começou. Aí as duas, hoje uma tem 18, outra 14, e surgiu. Foi um projeto muito bom. Muito bom. E olha, quando eu digo que a Rose é uma das principais responsáveis, né, por esse livro, que já está fazendo um grande sucesso, é porque o Alexandre ele tinha um certo receio, uma certa reserva, porque a intenção dele, precípua, era de fazer um compêndio de ensinamentos, de lições de vida, mas familiar, né? Nada público, né? E a gente tá com um monte de gente que realmente veio prestigiar, que fala que já leu, e realmente eu aconselho de ler, porque é um livro de cabeceira, sabe? Você abre e lê, porque não é um romance, não tem começo, meio e fim, sabe? Sim. Você começa Pode a abrir ler. em qualquer página que você tem ensinamento, tem uma crônica rápida, de fácil leitura, letras fáceis. Na editora a gente pediu exatamente isso para ser um negócio prático. De repente você está no trânsito, não sei, pode acontecer numa viagem, você abre lá e lê e tem uma lição para aquele dia, para aquele momento da tua vida. Aqui em Santos nem tanto, mas em São Paulo, do jeito que o trânsito está caótico, se bobear dá para ler o livro inteiro. Com certeza. Que é um livro de 120 e poucas páginas, né, com 52 capítulos, 52. se não me engano. 52 capítulos, eu li. Adorei, são lições que falam sobre o respeito aos idosos, falam sobre a educação, né, que os pais e também os professores têm que dar à nossa juventude, conta relatos, né, a respeito de respeito mútuo, menciona alguns artigos da Constituição, porque vocês são advogados, né? Alguns casos, claro, não citando quais, mas citando casos assim do que aconteceu na nossa vivência, e uma característica boa do livro, que no final do livro ele coloca juízo. Juízo a todos sempre. Então todas as coisas que você vai ver tá lá, juízo a todos. Agora, olha, a gente sabe que as pessoas normalmente hoje em dia vivem numa correria do dia a dia e acabam, né, esquecendo de tanta coisa relativa aos valores, né? O livro ele tem muito esse direcionamento, essa preocupação para que as pessoas retornem a dar valor àquilo que de fato é interessante, que é o convívio familiar, que é o respeito mútuo, né? Que é a ética, ele fala muito sobre ética também. E também ele distancia muitas pessoas dessa busca incessante pelo material, né? Isso é importante, né? Ele é uma pessoa, ele é um homem realmente muito preocupado com o interior. Espiritualizado, né? Nós realmente temos essa preocupação. E assim, eu acho que tendo duas filhas e adolescentes, a gente tem que ter um exemplo. Eu acho que nada melhor um exemplo do que um livro. E aí eu tô sabendo que tem material para pelo menos mais um ou dois livros, né? Já tem para o segundo. Inclusive essa semana a gente estava conversando sobre isso, ele já está na mente dele as outras crônicas e ele sempre escreve. Sabe aquela assim, depois de um dia de trabalho, depois de jantar, tu fala, vou sentar e escrever. Em 5 minutos ele escreve, é muito legal. Olha aqui um dos grandes homenageados, né? Aliás, eu acho que o grande homenageado, né, sem contar evidentemente a família do Alexandre, André Andriolo, né, que participou efetivamente aí de todo esse processo, né, que hoje redunda aqui no lançamento do livro. Me fale um pouco sobre esse teu relacionamento, início de amizade, como é que vocês se conheceram, qual é a relação que vocês têm no dia a dia? Bom, o Alexandre é uma pessoa fantástica, o Alexandre é uma pessoa muito querida, nós começamos o relacionamento por conta das nossas filhas, que dançavam juntas balé. E aí a gente vai pro balé, as mães assistem e os pais conversam. E aí a gente começou a ver que nós tínhamos uma série de afinidades, uma série de coisas em comum.
E o Alexandre tem uma história de vida muito marcante, né? É um cara que se dedicou muito e se dedica muito à família. Só que eu tive a honra e o prazer de fazer a primeira vista ao todo o processo. Ai, que legal. Ele me entregou o manuscrito. Amizade, hein? Pô, é irmão. Literalmente é irmão. É o meu irmão de olho azul e loiro. É o que eu falo. É o irmão que eu não teria mesmo. E aí você, à medida em que recebeu esse primeiro manuscrito dele, qual foi a tua impressão? Porque esse primeiro manuscrito já era um compêndio, porque ele tem muito mais crônicas, né? Já era uma compilação daquilo que ele tinha escrito. Esse cara é uma máquina de escrever. Literalmente ele não para. Agora, em plena era de computador, ele continua na máquina de escrever, literalmente. Na máquina de escrever, né? Ele essa faz à não mão para. mesmo as crônicas dele? A primeira vista que eu passei, tudo manuscrito. Mas nesse momento você não sabia ainda que o livro teria uma dedicatória à sua pessoa. Dedicando a você e também a José Baldi, não é isso? Sim. Ao ver que o livro está sendo dedicado a vocês, qual é a sensação? É um nascimento de um filho, né? né? É o nascimento de um filho. Literalmente, este é o parto. Que legal. Você, olha, o André está levando 3 livros aqui, não é? Um para leitura. Um para leitura, um para guardar e outro para presentear. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia, sem contar que ele, evidentemente, já tem o livro, já leu o livro todo, né? Qual é a passagem do livro que, de repente, você mencionaria, que, de repente, marcou mais nessa tua leitura? Olha, ele tem um tema que é um dos últimos capítulos do livro, que ele fala sobre deixar as lágrimas secarem. Sim. Isso é muito profundo. E lá ele trabalha toda a ideia de você sofrer, amadurecer o sofrimento e transformar isso numa forma positiva. E passar para as filhas. Eu acho que isso é que é o foco principal. Tem até, né, André, a relação, eu li o livro também, tem até a relação com uma passagem onde ele menciona aí a dificuldade de você dizer não para algumas coisas na educação dos filhos, né? No caso dele, das filhas. É uma tarefa difícil, mas necessária, né? Para que eles cresçam efetivamente, né? Sabendo que o mundo vai dizer não para eles em alguns momentos também. Então, acho que esse momento também de superar as dificuldades, de esperar as lágrimas secarem, tem a ver com esses ensinamentos que ele passou na educação das filhas, né? E com o nosso dia a dia, né? Quantas e quantas vezes nós nos escorregamos e se não temos nossa família para nos apoiar, a gente não consegue nem sequer levantar. É verdade. Esse é o foco. Deixa eu mencionar aqui que o André é um cidadão que tem excelentes amizades. A gente está falando do Alexandre Magina aqui. Tem um outro Alexandre que é grande amigo do André, né? Verdade, que é o Alexandre Pires, não o cantor, mas o Alexandre Pires aqui da nossa Wise Up, que é uma pessoa também muito espiritualizada. É compadre. Você é o padrinho do Gustavinho? Do Gustavinho. E agora da família inteira, né? Você conquista as amizades com bastante facilidade, né? Mas são amizades fantásticas. Tell them that I break it down, baby. My hands all over your body, babe. Slow on my body like a melody. Time lapse, I'll ride the party, babe. Yeah, all the sound that a nigga make. Pop on the Jones I already make. Drop in the central cavity. No stress, no work, it's a Saturday. I wanna go every day. I can't wait to. E finalmente chegamos a ele aqui, né? Nós já conversamos com a Rose, já conversamos com os irmãos, já conversamos com o André Andriolo. E agora a gente deu uma paradinha na fila que não acabar nunca, né? Para que ele pudesse bater um papinho, falar um pouco mais sobre esse lançamento, não é? Conversando sobre a vida. Que coisa, né? Realização de um sonho, né? Com certeza, um grande sonho que eu consegui. Foram quase 10 anos escrevendo, né? Eu comecei em 2006, 2007. A gente foi escrevendo, foi guardando. Na verdade, já tenho outro livro escrito, já tenho a segunda parte. E agora é tocar, né? Foi uma dificuldade muito grande você selecionar as crônicas que você ia publicar nessa primeira edição? Meu editor escolheu. Ele fez isso? Ele deixou fez isso. Eu a responsabilidade mandei para ele e aí ele selecionou as 54 crônicas. E vamos publicar essas, depois você continua escrevendo, a gente... E você concordou com ele, Alexandre? Tranquilo. Não, quando você viu, você falou, ele selecionou aquelas mais... Sim. É. Acho que é o que tinha mais a ver com as meninas, porque eu escrevo de vez em quando para outras situações, né? Mas para as meninas aqui, esse é o livro. Fernanda e a Vitória, né? Isso, minhas 2 filhas. As 2 filhas, não é, que hoje uma delas já está fazendo faculdade de Direito. Como é que foi esse processo de elas saberem que, não é, quase que diariamente, se não efetivamente diariamente, você sempre escreveu e elas sempre souberam que era uma coisa mais direcionada para elas? Elas sempre souberam e elas foram lendo, né? Junto, né? Porque Cada crônica tua você colocava a apreciação aí de delas? vez em quando... Não. Não? Eu ia escrevendo e aí de vez em quando uma delas, a partir dos 12 anos, a Fernanda, 12, 13 anos, a Fernanda começou a pegar para ler. Ah, tá. E aí ela pegava para ler, a irmã queria ouvir o que era. E aí
A Vitória hoje, acho que vai ler o livro agora, né? Ah, é? Mas a mais velha já leu o livro, já. É, mas velho já tem 18, né? Isso, tem 18 anos. E foi a Rose quem insistiu bastante para que você publicasse, para que você procurasse seu editor e fizesse a publicação? Muito, muito, muito. É? Eu primeiro tenho muita vergonha, né? Não queria publicar. E aí, Mas aí ela queria, porque queria. Aí... Deixa eu interromper o Alexandre, imagina aqui, olha, esse é o mal, e aí fica aqui, não é, o aconselhamento, porque esse normalmente é o problema, essa reserva, essa certa timidez do escritor, é que faz com que muitos talentos acabem ficando no anonimato, sem publicar, sem dividir com um grande público, não é? A sua literatura, os seus pensamentos, os seus ensinamentos de vida. Que bom que a Rosa insistiu para isso, porque pelo que a gente está vendo de pessoas aqui, de fato, né, não teria que ter outra alternativa senão publicar mesmo, né? Tem muitos amigos, né? Todo mundo é tudo amigo, né? Não é grande público, é o pessoal que me acompanha, que me conhece. Mas o fato de virem, né? E graças a Deus, porque eu sou querido, que alguma coisa a gente faz certo, né? Não é possível que... né? Nós conversamos com o André Andriolo, né? O livro é dedicado ao André Andriolo e ao José Baldi, né? São dois amigos, que acompanharam esse teu processo de perto, né? Que na época estavam... Porque a gente tem amigos que vão e vêm na nossa vida, né? E na época que eu estava escrevendo o livro, eles estavam muito próximos de mim. E aí, a dedicatória para eles porque mereciam, né? Brigavam, querem isso aí? Pelo amor de Deus. Não, e aí a gente vai montando, e aí foram perturbando e tá aí. A gente já falou um pouquinho sobre o livro, né? Eu estou colocando no ar aí mais uma vez, né? A capa desse livro, que é um livro de cabeceira, né? Que ele não precisa, ele não tem um início, meio e fim, não é? Você pode abrir em qualquer capítulo que tem um ensinamento, que tem um tema interessante, conversa, né? Um bate-papo, uma conversa sobre a vida. Né? Isso mesmo, é o objetivo. Um projeto em busca da felicidade, da busca da felicidade. E aí, fala sobre inveja, fala sobre ética, fala sobre respeito aos idosos, fala sobre convívio familiar, fala sobre educação. Enfim, qualquer página que a pessoa abrir, ela vai ter ali, não é? Um bom tema para reflexão, né, Alexandre? O objetivo é esse, a gente pode ser melhor. Eu acredito que todo mundo pode ser melhor. Ser do mal é muito fácil. Sim. O difícil é ser correto, é ser digno e se portar de maneira digna frente a todos os problemas que aparecem na nossa vida. E aí o livro, ele faz uma reflexão sobre isso, em nós tentarmos ser melhores. É esse o grande recado para as minhas filhas e para todo mundo. Sempre foi uma inspiração para mim, sempre me ensinou o que a vida é e como ela deve ser vivida. E agora ele com esse livro ele traz uma iniciativa que mostra para todo mundo e repassa esses valores para todos. Eu estou muito orgulhosa dele, muito feliz e torcendo muito pelo sucesso. O que é admirável por parte do Alexandre é que é um livro de crônicas e ele é atual e tem de tudo um pouco. É uma boa. Você pode usar o livro até como se fosse um cânone, né? Porque ali você tem todos os autores e todas as referências atuais. Ele sempre teve vontade de escrever um livro. E eu acho que é uma nova seara que se abre aí na vida dele. Eu quero assim aproveitar para parabenizá-lo e que a gente está esperando os outros volumes, né? Que são. Ele teve um público grande e espero assim que as outras livrarias também coloquem esse livro à disposição. É um case assim de sucesso. Eu aproveito para parabenizá-lo. O Alexandre, no fundo, que ele gosta de gente. E isso é admirável no mundo de hoje. Meu pai, para mim, é uma inspiração. A gente nunca pensou que ele ia conseguir lançar esse livro. A gente passou por muitos momentos. Ele vem escrevendo esse livro desde 2011. E agora, com o lançamento, ele vem escrevendo outros livros por aí. Para mim, para minha família, ele é um motivo de sorriso todos os dias. Me ensina o que é viver, me ensina tudo na vida. Fala que a gente tem que viver um dia como se fosse o último. Ele me ensina muito bem isso, mais que ninguém. Pai, parabéns pelo sucesso, te amo muito.